Existe uma linha invisível, mas de aço, que separa quem sobreviveu a um abuso de quem realmente se curou dele. E às vezes, o que chamamos de minha sensibilidade aguçada é, na verdade, a cicatriz que nos mantém prisioneiros do passado. Você já percebeu como é reconfortante dizer, eu sofro porque sinto demais? Como se a dor fosse um certificado de pureza em um mundo corrompido. Mas eu preciso te perguntar, com a honestidade de quem já viu milhares de almas se perderem nesse labirinto. Você está usando sua empatia para se libertar ou para se esconder? Se você ainda se define pelo que te feriram, se você ainda carrega o peso do mundo como se fosse seu dever sagrado, eu tenho algo difícil para te dizer. Você ainda não cruzou o portal da cura. Você apenas decorou a sua cela. Neste encontro, vamos olhar para o que ninguém tem coragem de dizer sobre o universo empata. Vamos entender por que a sua luz, se não for integrada com a sua sombra, pode se tornar a sua maior armadilha. Existe uma armadilha sutil no processo de autoconhecimento. Quando descobrimos que somos pessoas altamente sensíveis, paz ou empatas, um suspiro de alívio percorre o peito. Finalmente, um nome para a nossa estranheza. Finalmente, uma explicação para o cansaço de carregar o que não é nosso. Mas cuidado, o ego é astuto. Ele adora títulos, mesmo os que vêm banhados em lágrimas. A vaidade da ferida acontece quando você começa a usar a sua sensibilidade como um escudo para não precisar crescer. É quando o discurso de "sou sensível demais para este mundo cruel" se torna a desculpa perfeita para não impor limites, para não buscar a independência financeira ou para permanecer em um isolamento que não é sagrado, mas sim um refúgio do medo. Quantas vezes você usou o fato de sentir a energia do ambiente para evitar um confronto necessário? Quantas vezes você se sentiu secretamente superior àquelas pessoas rasas e frias, apenas porque você chora com o pôr do sol ou com a dor de um animal? A verdadeira cura não te torna especial ou diferente dos outros seres humanos. Ela te torna íntegro. Quando você se apega à identidade da vítima especial, você para de se mover. Você se torna como uma estátua de mármore, linda, profunda, mas imóvel e fria. A individuação real, aquele processo que Jung tanto defendia, exige que você solte a mão da vítima para dar a mão ao adulto. Um empata curado não ostenta suas feridas como se fossem medalhas de guerra. Ele as trata como portais que já foram atravessados. Se você ainda sente que a sua dor é a coisa mais interessante sobre você, talvez você não esteja apaixonado pela cura, mas sim pelo papel de quem sofre. E o problema desse papel é que ele sempre exige um vilão para continuar existindo. Você sente que, em algum momento, sua sensibilidade virou uma justificativa para não encarar certas realidades da vida? Me conte nos comentários. Você já se pegou sentindo que é profundo demais para ser entendido por quem te rodeia? Carl Jung nos ensinou que a persona é a máscara que usamos para nos adaptar ao mundo. Para o empata, essa máscara costuma ser a do doador incansável, o mártir que carrega a cruz de todos, menos a sua própria. Mas aqui está a verdade que dói. Por trás de todo mártir existe uma necessidade desesperada de ser indispensável. Você já parou para pensar por que sente um estranho orgulho ao dizer "eu estou exausto, mas não consigo dizer não"? Ou quando conta para alguém com um suspiro pesado o quanto se sacrificou por uma pessoa que nunca pediu o seu sacrifício. Isso acontece porque, ao nos identificarmos apenas com a luz, com a bondade, a doação e a compreensão infinita, nós empurramos nossa necessidade de poder e de controle para a sombra.
e a sombra, quando não é vista, age pelas costas. Quando você se coloca no papel de quem cura a todos, você está inconscientemente colocando as pessoas em uma posição de inferioridade. Você se torna o forte e elas as fracas, e isso é uma forma sutil de manipulação através da bondade. Você cria uma dívida emocional que o outro nunca conseguirá pagar, e quando o outro não retribui da forma que você esperava, você se sente traído, alimentando o ciclo da vítima. Um empata curado entende que carregar a dor do outro não é um ato de amor, é uma invasão de território. Cada alma tem o seu próprio fardo para carregar, e esse fardo é o peso necessário para que ela crie músculos espirituais. Quando você tira a dor de alguém, você tira dela a oportunidade de crescer. Pergunte-se hoje com o coração aberto: será que você está tentando salvar o mundo para não ter que enfrentar o vazio da sua própria vida? Será que o seu cansaço não é um grito da sua sombra, pedindo para que você pare de ser bom e comece a ser verdadeiro? A bondade sem limites é, na verdade, uma falta de caráter emocional. É o medo de ser rejeitado disfarçado de santidade. Enquanto você se orgulhar de ser o lixeiro emocional de pessoas tóxicas, você estará dando a elas a permissão para continuarem sendo predadores. Você já sentiu como se tivesse um alvo invisível pintado nas costas? Como se não importa para onde você vá, um novo emprego, uma nova cidade ou um novo relacionamento, o predador sempre te encontrasse na multidão? Muitos empatas acreditam que isso é azar ou karma. Mas a psicologia e a física da alma explicam algo muito mais profundo: o efeito Galateia inverso. Na mitologia, Galateia era uma estátua que ganhou vida pelo desejo de seu criador. No seu caso, a estátua é a sua crença profunda de que o mundo é um lugar perigoso e cruel para alguém tão sensível quanto eu. Quando você acorda todos os dias com essa frequência de desamparo, você não está apenas se protegendo, você está emitindo um sinal. Imagine um rádio sintonizado na estação da vulnerabilidade extrema. Quem você acha que vai ouvir esse sinal? Não são as pessoas saudáveis e equilibradas, elas estão em outra frequência. Quem ouve o seu sinal são os predadores, os narcisistas, os sugadores de energia. Para eles, o seu ar de vítima ferida é como o cheiro de sangue para um tubarão. O efeito Galateia inverso cria uma profecia autorrealizável. Você entra em um ambiente esperando ser maltratado ou ignorado. Para se defender, você se encolhe, evita olhar nos olhos ou tenta agradar a todos precocemente. Esse comportamento submisso é exatamente o que diz ao abusador: aqui está alguém que não sabe dizer não. Aqui está alguém que vai aceitar minhas projeções. E aí, quando o abuso acontece, você diz para si mesmo: viu? Eu sabia, o mundo é cruel. Entenda uma coisa: enquanto você se enxergar como uma gazela indefesa, a vida vai continuar te apresentando leões. Um empata curado não é aquele que se esconde do mundo atrás de muros de medo, mas aquele que desenvolveu dentes e garras simbólicos. É aquele que transformou a fragilidade em temperança. Você não atrai o que quer, você atrai o que sustenta na sua identidade mais profunda. Se a sua identidade é de alguém que sempre é passado para trás, o universo, em sua precisão matemática, vai continuar te entregando cenários para confirmar quem você diz ser. Faça um exercício de honestidade agora. Qual é a frase pessimista que você mais repete sobre as pessoas? Ninguém presta? Sempre abusam de mim? Percebe como essa frase é o roteiro que você está entregando para os predadores atuarem na sua vida? Agora, vamos entrar em um terreno onde poucos ousam pisar.
Respire fundo, pois aqui a máscara da santidade empata pode começar a rachar. Você já esteve perto de alguém que diz sentir tudo? Alguém que no meio de um desabafo seu, interrompe para dizer: "Nossa, eu estou sentindo uma angústia tão grande por você que nem consigo respirar, tive que me sentar." À primeira vista, parece a prova máxima de conexão, mas olhe de novo. O que acabou de acontecer? O centro da dor mudou de lugar. Em vez de você ser acolhido na sua dor, você agora precisa consolar o empata que ficou sobrecarregado pelo que você sente. Isso, meus amigos, não é cura. É o que chamamos de narcisismo emocional disfarçado. Muitos de nós usamos a nossa sensibilidade para sequestrar a atenção. Usamos o sentir demais como uma ferramenta para interromper conversas e centrar o drama em nós mesmos. É a pessoa que entra em um velório e passa mal, obrigando todos os enlutados a cuidarem dela. A verdadeira empatia é espaço. É a capacidade de estar presente para a dor do outro sem deixar que o seu próprio eu tome conta do palco. Se a sua sensibilidade te impede de ouvir o outro porque você está ocupado demais reagindo ao que sente, você não está conectado ao outro, você está trancado em um espelho. Um empata que não domina suas reações é como um médico que desmaia ao ver sangue. Ele pode ter a melhor das intenções, mas é inútil no momento do socorro. A cura real traz o silêncio. O empata curado sente, mas não precisa anunciar que está sentindo. Ele não usa sua vibração para silenciar a voz de quem realmente está sofrendo no momento. Existe um perigo silencioso que ronda os corredores da espiritualidade e da psicologia de autoajuda. É o nascimento do que chamamos de ego espiritual. No caso do empata, esse ego não se veste de ouro ou títulos de poder tradicionais. Ele se veste de cicatrizes e de uma suposta profundidade que os outros, os normais, jamais poderiam alcançar. Você já se pegou olhando para uma multidão em um shopping ou para os seus colegas de trabalho que riem de coisas simples e sentiu uma pontada de desprezo disfarçada de piedade? Algo que diz internamente: eles são tão rasos, eles não fazem ideia do peso que eu carrego por ter essa alma antiga. Cuidado, esse é o momento exato em que a sua dor deixa de ser um mestre e passa a ser um pedestal. Muitos empatas constroem uma identidade baseada na exclusividade do sofrimento. Eles acreditam que, por sentirem a dor do mundo, ocupam um degrau moral acima dos outros. Criam uma espécie de aristocracia da dor. E qual é o resultado disso? O isolamento. Mas não o isolamento sagrado do eremita que busca a Deus, e sim o isolamento defensivo de quem tem medo de ser contaminado pela suposta superficialidade alheia. Jung falava sobre a inflação do ego. Quando você se identifica com um arquétipo, seja o do salvador, do mártir ou do curador, o seu ego incha. Você para de se ver como um ser humano comum, com falhas e necessidades biológicas, e passa a se ver como uma entidade espiritual em missão. E sabe o que o ego espiritual mais odeia? A conexão horizontal. A conexão horizontal é aquela onde você olha nos olhos de outra pessoa e reconhece que, embora você sinta mais as nuances emocionais, você não é melhor do que ela. O vício no narcisismo da dor faz com que você use a sua sensibilidade para criar abismos, não pontes. Você se torna inacessível. Quando alguém tenta te ajudar, você descarta o conselho dizendo: "Você não entende, você não sente o que eu sinto." Essa frase é a sentença de prisão da sua cura. Ela mata a humildade. E sem humildade, não há renovação. Um empata curado sabe que sua sensibilidade é apenas uma ferramenta, como a visão de um águia ou o olfato de um lobo. É uma característica biológica e psíquica, não um certificado de santidade.
Onde você está usando a sua profundidade para evitar se misturar com a vida real? Onde a sua dor se tornou o seu maior patrimônio, aquilo que você não aceita soltar porque, se a dor sumir, você não sabe mais quem você é? Percebe como esse pensamento, embora pareça triste, te faz sentir secretamente especial? Vamos quebrar esse espelho juntos. Chegamos ao ponto onde a teoria precisa se tornar carne. Se você quer se considerar um empata curado, você precisa dominar a arte da desidentificação. O grande erro do empata iniciante é acreditar que ele é um esponja. A esponja absorve a água suja e fica pesada, úmida e, com o tempo, começa a cheirar mal. O empata curado não é uma esponja. Ele é um filtro de cristal. A luz e a emoção passam por ele, são processadas, mas não ficam retidas. Para quebrar o ciclo de absorção emocional imediata, eu quero que você integre esta prática de 3 etapas na sua vida cotidiana. Não como uma dica, mas como um novo modo de existir. Etapa 1. A identificação lúcida. No momento em que você entrar em um ambiente ou conversar com alguém e sentir aquele soco no estômago ou aquela tristeza repentina que não é sua, você não vai lutar contra ela. Você vai nomear. Mentalmente você dirá: eu estou percebendo uma frequência de ansiedade no campo. Note a diferença. Você não diz: eu estou ansioso. Você diz: eu percebo a ansiedade. Você coloca um espaço entre o eu e o fenômeno. Etapa 2. A localização da fronteira. Imagine agora que o seu corpo é rodeado por uma pele de luz, que termina exatamente a 3 centímetros da sua pele física. Sinta essa fronteira. Pergunte a si mesmo: onde essa emoção está tentando se alojar? Se ela está no seu peito, visualize-a como uma fumaça colorida que não pertence ao seu sistema. Veja que essa fumaça está tentando entrar, mas você, o observador, não dá permissão. Você é o dono da casa. Você decide quem entra para o café e quem fica no portão. Etapa 3. A devolução simbólica. Este é o segredo dos antigos iniciados. Você não joga fora a energia, porque na natureza nada se perde. Você a devolve para a fonte. Respire fundo e, ao expirar, visualize essa emoção saindo de você e indo para o centro da terra ou para o infinito do céu com o seguinte pensamento: eu honro a sua dor, mas eu não tenho o direito de carregá-la. Eu a devolvo para que o universo a transforme. Fazer isso não é ser frio, é ser responsável. Quando você absorve a dor de um narcisista ou de um familiar tóxico, você está alimentando o transtorno deles. Você está tirando deles o feedback da própria vida. Um empata curado é aquele que consegue estar no meio do furacão, sentindo a força do vento, mas sabendo que ele é o centro imóvel. Você pode sentir a tristeza de um amigo sem precisar chorar por 3 dias seguidos. Você pode perceber a manipulação de um parceiro sem precisar se tornar o alvo dela. Desidentificar-se é o ato supremo de amor próprio. É dizer: minha alma é um templo sagrado e eu sou o único guardião da chave. Caminhamos por vales difíceis hoje. Olhamos para a nossa vaidade, para o nosso desejo de sermos mártires e para a forma como, às vezes, usamos nossa dor para nos escondermos da vida. Mas não fizemos isso para gerar culpa. Fizemos isso para gerar soberania. O mundo não precisa de mais empatas exaustos, doentes e isolados em suas torres de marfim emocionais. O mundo precisa de empatas que curem suas próprias feridas para que possam, então, iluminar o caminho sem serem consumidos pelo fogo alheio. Você não pode se considerar curado enquanto o seu passado ainda for o seu roteiro principal. A cura acontece quando você acorda e percebe que ser sensível não é um fardo, mas uma escolha de consciência.
Você escolhe quando abrir as janelas da sua alma e quando fechá-las para preservar o seu silêncio. Lembre-se, o narcisista se alimenta da sua dúvida. O mundo tóxico se alimenta da sua falta de limites, mas a sua essência se alimenta da sua verdade. A partir de hoje, deixe de ser a vítima especial e torne-se o mestre da sua própria energia. Honre a sua história, mas não more mais nela. O seu renascimento não está no que você sente pelos outros, mas no respeito absoluto que você dedica a si mesmo. Se este encontro tocou em lugares que você tentava manter escondidos, saiba que isso é o sinal de que a sua alma está pronta para a próxima etapa. Não fuja do desconforto. Ele é o atrito necessário para o despertar. Para selar este compromisso com a sua nova versão, escreva aqui embaixo uma frase que agora será o seu mantra. Eu sinto, mas eu comando. Deixe que essa afirmação ressoe no seu subconsciente. A jornada é longa, mas você não precisa mais caminhar carregando pesos que não te pertencem. O silêncio agora é sua arma e a clareza é seu escudo. Fique em paz, fique com a sua força.